Olá, seja bem-vindo ao Yup Talks, mais um episódio especial diretamente aqui da ConaRec 2024. Eu sou o Thiago Alves aqui, host do Yup Talks, e ao meu lado tem o que diz o Douglas Torres, seu do Appchat. Seja bem-vindo, Douglas. Fala, galera. Que está comigo entrevistando as pessoas notáveis que passam aqui pela ConaRec em 2024 e que tem muito a contribuir com o nosso bate-papo aqui do Web Talks, que é sobre tecnologia, sobre histórias e caminhos foram trilhados por grandes empreendedores. E hoje nosso convidado é o queridíssimo Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas Vargas, CEO da Nômade no Brasil, uma fintech. Olha só, não sei quem não conhece a Nômade, né? Todo mundo conhece, mas vamos apresentar formalmente. Fornece soluções internacionais de investimentos e serviços bancários, em dólares americanos para brasileiros. Ele que antes da Nômade, inclusive eu conheci lá na SAP, né, que foi uma das maiores do mercado imobiliário brasileiro, que foi vendida aí para a LX por mais de 3 bilhões de reais, né? Ele que é formado em MBA por Harvard e também por administração de empresas, né, para a UFRJ. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. Queria começar pedindo para você um resuminho aí da história da Nômade. É tão novo, é tão bacana, eu gostaria que o pessoal conhecesse. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Então, como você comentou, o nome é essa fintech, né? A gente surgiu em 2020, então não faz 4 anos. Quando a gente lançou em novembro de 20, foi naquele momento da pandemia que ainda tinha muita confusão. Tem uma nova onda, abre, fecha o mercado. Mas a gente lançou em novembro de 20 com esse propósito de construir, entre aspas, um banco nos Estados Unidos para ajudar o brasileiro nesse processo de proteção contra essa volatilidade. Com essa ideia, essa visão de construir um banco, é muito longo prazo, na verdade a gente quebra essa história em quais os produtos a gente começa a lançar. Então a gente lançou produtos de investimento e desde o início nossas primeiras licenças eram essas de oferecer produtos nos Estados Unidos para o brasileiro e em paralelo a gente também começou a explorar esse produto de banco, conta, com cartão, transferência internacional. Isso em novembro de 20. Então, 2021 parece não tão distante, mas era muito diferente. 2021 foi um ano que a gente teve muito fechado. A Europa proibia brasileiros de viajar para fora ainda. Foi só novembro de 20 que os Estados Unidos acabaram com aquela tal quarentena de ficar 15 dias no México, República Dominicana, tinha isso. Então, primeiro ano ali, 2021, foi um ano muito desafiador, a gente construindo o produto, mas sem saber exatamente quando é que ia abrir. E a partir de 2022 as coisas funcionaram bem, a gente foi naturalmente, como empresa de tecnologia, a gente segue construindo novos produtos, fortalecendo ali a oferta de produto, crescendo e, enfim, tem sido essa jornada aí. Faz uns... Hoje vocês já estão com quantos funcionários? A gente tem mais de 500, ao redor de 500, pouco mais de 500 colaboradores, certo? Então um crescimento exponencial, estratosférico. É, um crescimento muito... Mas eu sou muito suspeito para falar, tá, pessoal? Porque tá aqui, ó, a conta da Nômade. Né? Quer referência melhor que essa? O cara que usa, legal, o produto, muito legal. Eu sou fã e eu achei o nome tão catchy. Como é que foi a história de criar esse nome da Nômade? Já nasceu com esse nome ou vocês fizeram um brainstorming ali? Interessante, essa é uma ótima pergunta. A gente não nasceu como nômade. Não. Na verdade, a gente lançou sempre como nômade, desde que a gente lançou. Mas na concepção, a ideia, quando a gente estava lá, quando você tem a ideia, aí você começa a contratar primeiros colaboradores, negociar com os parceiros lá nos Estados Unidos, o nome era outro. Antes da gente lançar, o nosso nome era Outinvest. Então o nome da empresa era Invista Lá Fora, em inglês. Porque o conceito do longo prazo é, de fato, ajudar o brasileiro a navegar esse mundo de internacionalização do seu patrimônio. É uma idealização, né, do longo prazo, envolve mudança de comportamento, mas sempre foi essa a ideia. Então, o Autoinvest, que era aquela empresa com a qual a gente já estava lá, tinha advogado e fazendo captação, a gente estava naquela base, na construção ali da startup antes de lançar, e em um dado momento a gente decidiu que startup tem essa necessidade de conseguir focar, né? Você precisa focar, você conseguir pegar os primeiros clientes, validar, iterar. E aí a gente decidiu, desde o início, ter uma proposta mais ampla e pouco de investimento, pouco de banco, um pouco de conta. No mundo de fintechs isso é bastante horizontal.
mais do que a maioria das fintechs. Não, mas você é mais um cara que faz conta, um cara que faz cartão, um cara que faz investimento. A gente, desde o início, viu uma necessidade de ser tudo lá nos Estados Unidos, mas a gente decidiu comunicar, falar para o cliente, envolver parceiros. A gente decidiu começar falando para o cliente que estaria viajando. Então, o combo, o cartão associado à conta americana e o processo de fazer transferência internacional, ele foi esse produto inicial que a gente decidiu levar ao mercado como foco. Então a gente lançou, a gente já tinha licença de investimento, lançamos produtos de investimento, a gente focava muito da viagem, do cartão, da conta. E não dava para falar, pega aqui essa conta da Altinvest, ia ser estranho. Então não foi muito romântico o processo, de fato a gente envolveu já alguns colaboradores, foi um dos nossos diretores, que na época era o diretor de produto, num brainstorm muito amplo ali de ideias que conectavam à liberdade, que conectavam ao tipo de consumidor que a gente entendia que tinha uma aderência ao que a gente queria fazer, a essa questão do nômade. E o nômade aqui, ele tem vários significados. O mais importante para nós é o do seu dinheiro poder estar em qualquer lugar, ser nômade, ser digital. Então daí que veio o nômade, aí ficou esse nome. E com as tendências que a pandemia trouxe até de nomadismo, Estudou, né? de tudo, então acho que tá brand. Super bem, assim, ajuda a vender o produto. Pô, eu gosto eu entrevisto muita gente, até pelo meu trabalho na Regus e lá na Forbes também, aqui no Web Talks, e eu sei que o nome Cat faz toda a diferença para lançar um produto. Sim. E meu caso ele é Nômade, com certeza. Pois então, concordamos, hoje a gente é super feliz. E que bom que a gente relação para isso. Mas não tem romantismo, não. A gente tava com outro nome antes. É, muito legal, muito bom, muito bom. Pensando agora em mercado brasileiro, fintech é um dos maiores mercados do mundo, né? Se eu não me engano, eu puxei o último radar fintech que pô, mostrava que o Brasil tem mais de 800 empresas ligadas a esse setor de alguma forma, meio de pagamento, bancos, tradicional, seguro, etc e tal. Vocês estão inseridos esportes, esse contexto, né? Brasil é o principal mercado para vocês hoje, mas tem oportunidade fora? Dá para levar isso para outros mercados, América Latina? É uma ótima pergunta. A Nômade, ela foi desde o início concebida e construída por brasileiros, para brasileiros, mas com um produto, uma infraestrutura nos Estados Unidos para oferecer acesso global. Ou seja, nosso produto, tecnologia, os parceiros com os quais a gente trabalha para construir a solução estão em grande parte nos Estados Unidos, mas somos brasileiros, fundadores brasileiros que construíram para brasileiros. Dito isso, essa solução de ajudar um brasileiro a proteger da volatilidade, ela sim se aplica para outras cidadanias, outros países. A América Latina inteira tem essa exposição a esse fator de volatilidade, teria as mesmas necessidades. Mas, até o momento, a gente ainda é extremamente focado em atender o cliente brasileiro. Talvez até pelas nossas experiências anteriores, de outros fundadores, que a gente sabe o desafio que é e não tem uma visão tão utópica de que é simples dominar, escalonar outros países, sabendo que a gente ainda tem um ambiente em ebulição aqui no Brasil, virou uma categoria, conta global, todo mundo fazendo, os nossos concorrentes todos têm 10, 11, 10, 100, 1 milhão de vezes mais patrimônio e reservas e tudo que nós, então a concorrência não é fácil. E aí, dito isso, a gente segue focado no Brasil, a gente entende que ainda tem um trabalho grande aqui para consolidar antes de explorar esses outros mercados. Então a gente segue por aqui. Em termos de mão de obra, ela tá fácil encontrar essa mão de obra no Brasil? É aí que é o calcanhar de Aquiles, é ter pessoas de tecnologia voltada ao desenvolvimento da sua fintech aqui no Brasil? Ou como vocês têm esse pé lá nos Estados Unidos, você acaba também pescando no mercado de lá? A gente hoje tem mais de 95% dos nossos colaboradores estão no Brasil. Então seguem, como eu comentei, a gente surgiu aqui, então a gente surgiu num mundo, num momento em que estava tudo remoto. Acho que os prós e contras disso é que a gente conseguiu construir, conversar com os parceiros lá, estando aqui. Prós e contras. Somos brasileiros, a gente entende bem os brasileiros. Outro pró, custo. Certamente é mais barato quando a gente fala de uma folha em reais. Contra, assim, hoje o mundo mudou. A gente sabe que cada vez mais as negociações presenciais,
os momentos, né, de conexão aqui física fazem diferença. A gente tem esse desafio, a gente está aqui. Então, para lidar com o cliente aqui, isso é ótimo. Para ligar com... A gente tem que fazer um câmbio, processo de transferência, lidar com reguladores aqui, Banco Central, CVM, etc. Então, para estes processos todos, a gente está muito conectado. Mas e como lidar com os parceiros lá? Como lidar com os reguladores lá? Então, aos poucos, a gente está construindo uma base lá. Eu acho que esse é o principal desafio. O ter o talento de tecnologia é sempre um desafio, mas, sinceramente, eu não acho que está mais difícil hoje. Eu que venho desse mundo, né, já há algum tempo, me lembro em 2012, exatamente, 2012, há 12 anos atrás, lá na minha vida pregressa, não existia a posição no Brasil de Product Manager. Não existia. A gente trouxe uma diretora, uma executiva, que trabalhava nos Estados Unidos com classificados digitais de imóveis, não é uma empresa grande, startup dos Estados Unidos, e ela chegou e falou assim, vamos contratar Product Managers. Não existia essa posição. Não existia. Foi um negócio que foi criado no Brasil. Então, naquele momento, eu me lembro que era super desafiador. A gente está querendo construir um negócio, trouxe uma executiva de fora. Não tem nenhuma pessoa, porque não existe. Eu teve que construir aquele novo perfil. A necessidade, né? Então, aí depois foi evoluindo, aí depois a gente foi criando essa governança de desenvolvimento de produto, precisa ter o Product Designer, e aí várias outras, né? Depois veio a era dos dados, Data Analyst, Data Scientist, Data Architect. Então, sempre surgem. Agora está começando aqui esse mundo de AI. E aí já vai ter um monte de cargo associado a isso, e prompts. Então, acho que as eras vão trazendo desafios. Então, sinceramente, eu não acho que está mais difícil. Está difícil igual o desafio de construir uma empresa e um time de tecnologia. Um apontamento assim, você saiu do ramo imobiliário, uma fintech, né? Imobiliário, eu falo assim, você é assim, um quinto andar, né? Hoje, né? Que segue. Qual que foi? Putz, eu vou deixar desse negócio, desse setor para me jogar nesse negócio. Foi circunstancial. A gente fez a venda da empresa, eu tive envolvido ali na jornada, né, Viva Real e depois App. Então eu me juntei ao Viva Real como VP comercial, depois de alguns anos assumi como CEO, e depois de alguns anos a gente fundiu com o Zap Imóveis, e aí criou então o Grupo Zap, a junção dessas duas empresas, e aí a gente fez a venda em 2020. Eu uso o Viva Real até hoje, é o meu aplicativo principal, assim. Segue existindo, a empresa está lá sendo muito forte. O Zap Imóveis segue existindo, então as empresas seguem existindo. Aí eu, pessoalmente, naquele momento, quando a gente fez a venda da empresa, um momento de decisão, me junto a um grupo. Na minha posição como CEO, eu tinha aqui, né, parceiros, uma equipe, investidores, um conselho. Quando a gente vende a empresa, muda tudo isso. Você tem um novo... Então, passa a ser parte de um grupo, tem um chefe. Então, são outras dinâmicas, né? Lá eu tinha investidores com os quais eu fazia captação, gestão, etc. Aqui é um outro mundo, que na verdade traz facilidade. Tinha uma empresa que bancava, né? Então, muda. Então, para mim, pessoalmente, ali, né, para minha vida, se eu quero isso ou eu quero qualquer outra coisa? E eu decidi que fazia sentido para mim. Na verdade, o mundo ideal seria fazer um sabático depois desses 10 anos, mas na pandemia não dava. Então, o sabático ia ser em casa. Então, por isso, comecei a explorar novas oportunidades, o que fazer da vida. Então, eu tinha um acordo de não concorrência, né? Já que você fez. Então, por 2 anos eu nem ia poder fazer nada do mercado. Famoso. Exato. Por 2 anos eu não ia poder trabalhar no mercado imobiliário. Então, era qualquer coisa que não fosse mercado imobiliário. E aí comecei a retomar conexões, explorar oportunidades, e daí também. Boa. E sabático é só quando o cabelo tá branco, você sabe. Do seu caso. Mas eu já bati os 40, então acho que já tá na idade. Também tá nessa, junto com nós, hein? De 40 redondinho, vamos mudar de assunto. A idade aqui no Yup Talks, né, dos podcasters daqui. Vamos falar um ponto que eu acho que tem muito a ver. Você falou durante a sua fala anterior de regulação, ou plano incidental. O mercado financeiro brasileiro, ele é bem visto quando o mundo olha para cá, de que o governo trabalha bem com novas ideias, com fintechs, apesar dele ser um regulador forte, que o mercado brasileiro financeiro é um mercado regulado e forte e bem regulado, ele é bem visto e aberto a novas ideias, assim. Você tem essa perspectiva? Super.
O que acontece quaisquer mercados grandes, robustos, que tem players que estão interconectados, eles precisam de uma predisposição maior da indústria para mudar. Mas se você tem muitas empresas muito grandes, a verdade é que vai existir um pensamento mais conservador. Mas será que eu não perco nesse movimento de transformação? E aí o que acontece no Brasil é que sim, especificamente o Banco Central, como responsável pela estabilidade do sistema, ele tem sim um papel muito forte. E ele é um órgão, sim, muito promotor da mudança. Então, tem uma dualidade de promover a inovação ao mesmo tempo de, como regulador, ele tem um papel muito firme em exigir que os participantes desse mercado façam adesão a novos movimentos, novas mudanças. Vou dar um exemplo que todo mundo entende, o Pix. O Pix é um negócio muito louco, né? Surgiu no mesmo mês que a Nomad, novembro de 20. Então, vou sempre me lembrar que em 2020 aconteceram duas grandes mudanças no mercado. O Pix é... Mas em novembro de 20, gente, não faz 4 anos. Essa adoção é um negócio incrível. É referência mundial. Não é que não existiram outros modelos, outros sistemas de pagamento instantâneos, que é a categoria do Pix, existiram. Teve um que teve uma adoção que também é referência, que é o da Índia, chama UPI. Ele também foi um modelo que teve uma grande adoção. Mas no Brasil, proporcionalmente, é outro nível de referência, de qualidade de adoção, dos diferentes indicadores. E um dos motivos pelos quais o Pix é visto como esse grande sucesso, porque houve dezenas de sistemas de pagamento instantâneos em outros países, que poderiam ter se tornado o que o Pix se tornou. E dizem que tem um entendimento comum, é que tem uma característica que fez com que o Pix se tornasse esse sucesso. E é uma característica meio controversa, que é a obrigatoriedade da participação dos bancos de se associarem ao sistema Pix. Porque os bancos poderiam ter, cara, você pega os 5 maiores e não quero. Não quero, não vou participar. Mas então, se você tem uma conta em um grande banco, você não vai conseguir fazer o Pix. Houve a entre várias outras características. Então, este papel do Banco Central... De perder, né? Porque as fintechs não crescem muito. E sim, e é só olhar o que aconteceu com o cartão de débito. No Brasil, o cartão de débito foi um modelo que está praticamente morrendo. O Pix substitui como meio de pagamento. Então, o Banco Central ele tem sim essa responsabilidade. E que bom que ele vê como um agente, de fato, recai sobre ele e ele assume esse papel de eu preciso sim promover essa mudança. Tomar decisões que talvez sejam contraditórias. Queremos dar mais liberdade, empoderar o cliente, mas para isso a gente precisa que as instituições sigam tal caminho. E isso virou referência no mundo. E sim, esse Banco Central, o Banco Central, ele virou assim, consultor de diversos outros bancos centrais e reguladores ao redor do mundo. É uma loucura. Então, que bom que temos um Banco Central que tem sido um promotor. Olhar um pouco mais visionário, né? Na verdade, assim, eu queria até levantar um ponto, na verdade, isso daí foi... Eu tava nos Superbots, a gente tava nos Superbots, né? E na verdade, o grafista nosso aqui, o Pedro, ele tinha me mostrado uma propaganda de vocês, né? E a gente fala muito sobre inteligência artificial. Pô, foi aquela super propaganda do Will Smith, e vocês colocaram basicamente ele para falar em português com inteligência artificial. Baita desafio, por quê? Porque muitas vezes, né, a gente vê essa questão dos redatores, dos atores, principalmente lá nos Estados Unidos, tendo uma situação meio controversa de receio com a inteligência artificial. Foi um baita desafio colocar ali, falar assim, ó, Smith, eu tô com um negócio, um projeto assim, como que foi esse desafio de fazer essa baita propaganda que vocês fizeram? Tem várias camadas aí de complexidade. Tem uma que é a polêmica que você está falando, né? E Que era a ideia, né? que era a ideia. Gerar essa polêmica. Na verdade, teve pouca polêmica, perto do que poderia ter. O pessoal ficou mais impressionado com o Will Smith e acharam legal, né? Aquele negócio de levar português. Mas polêmica mesmo não teve. Não teve. Não teve muita polêmica. Então, mas sim tinha um pouco desse aspecto. E teve o desafio, de fato, de trazer, né,
Ele olhou um momento e falou, veja bem, vou analisar. Ele super topou desde o início. Eu acho que não, estes artistas desse porte, Global. eles têm uma assessoria grande. São várias, assim, é tudo discutido, tem vários caminhos que são co-construídos. A ideia, né, a linha de pensamento inicial sempre foi essa, né, de trazer, resgatando uma empresa brasileira que está no Brasil construindo uma solução lá nos Estados Unidos, mas que tem um âmbito global. E aí a gente tinha que fazer, como parte aqui do nosso propósito, construir uma reputação, né? A gente está falando aqui, a gente tem alguns bilhões de dinheiro de clientes com a Nomad. E é uma startup. Não, peraí, vou colocar meu dinheiro numa startup. Então, essa construção de reputação é um negócio muito forte para a gente. Então, trazer alguém como o Will Smith, investir em um negócio totalmente não convencional, mídia, offline, uma fintech, tudo isso é parte da nosso O entendimento. famoso chancelar. É o que a gente basicamente tem hoje com a Isabelle Drummond sendo nossa embaixadora. Exatamente. Fala assim, a Yamp ela veio numa construção, numa briga muito forte com basicamente outras plataformas também de multicanalidade, inteligência artificial e tudo mais. A Isabelle foi exatamente fazer esse chancelamento. Ela não vai fazer a venda. Aí quando a pessoa te procurar, fala, nossa, para a Isabelle estar ali, entendeu? Não precisa nem falar mais. Se fizer o paralelo, já está feito. E aí, quando a gente traz alguém como ele, na verdade, a gente explorou outras, né, celebridades. Mas a gente tinha muito de conhecer ele. Eu não. Nossa diretora de marketing teve lá, foi lá gravar, ele estava lá. Mas eu não. Mas como você deve imaginar, é claro que existe validação de roteiro, da ideia, do conceito. Então, sim, tem um Mas você foi pro Lucas sem o crachá, que tem toda uma história de sucesso e tal, e que começou, acompanha a tua história, então sei onde você começou. Um dia você tá sentado numa mesa para definir se contrata o Will Smith para fazer propaganda. E é isso. Coração, né? Foi o cheque mais caro que a gente... Em dólar. Pagou o pelador, mas de lá foi. Pois é, negócio complicado. Não, é uma decisão, você imaginar na tua carreira, assim, em algum momento, você tá sentado tomando essa decisão? não, mas não, imagina. Imagina, lógico que não. Mas 4 anos atrás, falava o seguinte, Imagina, lógico que não. Mas eu acho que assim, empreender é um negócio irracional, né? Quando a gente constrói um negócio do zero, é muito irracional. Então, acho que a própria decisão, você comentou, estava lá, né? Ir para Real, Zap, mesmo com uma venda feita, tinha a oportunidade de ficar ali, né? Uma vida, pô, legal, tocar um negócio legal dentro de uma empresa ainda maior, tinha essa oportunidade. Então, a decisão de, assim, o que você vai fazer, né? Eu olhei para, cara, quando é que eu fui mais feliz na vida? Não foi nos últimos anos da construção da empresa, foi nos primeiros anos. Então, acho que é o desafio. é muito particular, né? Eu gosto. Eu gosto. Então, para a pergunta, você já se imaginou? Eu acho que tem até um certo medo, hein? Será que esse negócio já está perto dos estágios mais complicados de crescimento? Eu gostaria de fazer um negócio mais bagunçadão, mão na massa e operacional, né? Então, um pouco disso. Acho que tem a carreira, né? Quando a gente vai construindo, tem vários esses pontos assim que, caramba, pesado, né? Pô, foi lá, fez um negócio que a gente não imaginava, é legal. Mas a verdade é que nunca é o que a gente busca, né? Qualquer negócio, a gente fala, cara, você não busca uma validação com um milestone, né? E se você busca isso, tem uma chance muito alta de você se frustrar, né? Então, acho que para mim foi muito claro a decisão de construir a Nomad foi pela busca do processo, menos do milestone ali. Então, mas sim, é legal, em retrospecto a gente já tá com isso legal que a gente conseguiu fazer isso. Precisa um dia muito legal de comemorar. Eu não sei se ainda tem nas empresas hoje em dia tocar o Ciro, eu sou liso do Pascoal. Equipe comercial tem disso. Muito disso, muito. Não, o marco que foi claramente emocionante foi comentar na empresa, né? Divulgar o vídeo. A gente
A campanha, naturalmente, ela vem com várias, né, é multicanal, e aí tem o que que vem antes, os diferentes formatos, reportes, e tinha o dia do lançamento. O dia do lançamento foi num domingo, Globo Fantástico, né? Esse foi o dia do lançamento e tal. E aí a gente divulgou na empresa num evento All Hands, que a gente faz às sextas, e a gente divulgou em primeira mão. Como tem questão de confidencialidade, como a gente naturalmente traz meios de comunicação para falar, olha, a campanha que está vindo, e exige a confidencialidade, então a gente guarda muita informação, a gente divulgou na empresa na sexta-feira, imediatamente antes. E foi, naturalmente, né, um momento feliz, né, comovente, né? 500 pessoas em caramba, nômade, né? Alguns deles que entraram quando era não só uma aposta, nem existia, né? Então tinha alguns daqueles, então era assim, caramba, que legal. Todo o pessoal ficou bastante legal. Bom, Lucas, cara, parabéns pela trajetória e por tudo que você trouxe pra gente aqui. Eu, particularmente, já tive lá na sua época, né, de Viva Real, a oportunidade de interagir contigo e sei aí o quanto você coloca emoção, amor nas coisas que você faz. Queria fazer uma pergunta aqui pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Quais são os hobbies do Lucas quando você não tá internacionalizando as contas dos brasileiros aí? Rapaz, quando você tem um trabalho que te faz viajar muito, o hobby tem que ser mais ou menos associado a isso aí, né? Se você não conseguir se organizar para fazer, fica difícil. Mas nada muito peculiar, não faço nada muito diferentão. Esporte, corrida, academia, mas o que eu gasto meu tempo mais é lendo. Leio muito, leio muito. Como tem muita viagem internacional, e que bom que eu aprendi. Inclusive aprendi quando eu fiz mestrado lá nos Estados Unidos. Foi quando eu, por obrigatoriedade ali, eu não era muito leitor, mas hoje eu sou um voraz. Leio o tempo inteiro sem parar e é o que eu mais faço e gosto muito. Muito legal. Bom, que aula, hein, novo? Que aula. Vai, caramba, velho, ó, pra você que tá no Iapox aí, hoje vocês tiveram uma aula do Lucas. Nossa, eu queria, na verdade, sei lá, mas vocês vão sair daqui inspirados, eu não sei quando vocês vão sair querendo montar um negócio. Bom, eu sou achando que eu vi uma notícia da Nômade, Baixa o app, aliás. Nômade Global, Só se te perguntar isso, teu público hoje, que no começo você tinha um público mais, né? Ele já tá migrando para outras, as pessoas já estão pensando em internacionalizar investimento? como eu comentei, Alto Invest sempre foi o propósito. Desde que a gente lançou, a gente tinha produtos de investimento. Cada vez mais, a ideia é essa. Aproveitando aqui, talvez a gente esteja estourando o tempo, mas como a gente falou do Will, a campanha do Will que vocês falaram, ele fala não só português, mas fala várias línguas, né? E fala espanhol, japonês, não sei o quê. E quando a gente fez essa campanha, é um processo complexo. Eu não sou especialista nisso, a gente trouxe a diretora de marketing no final do ano passado. E a ideia quando a gente trouxe ela foi fazer uma grande virada nas comunicações e posicionamento da Nomad para não só falar do que é viagem internacional, que sim faz muito sentido, mas dessa vida de fato global ao redor de ter parte do seu patrimônio lá fora. Se eu tenho a minha conta com o meu patrimônio, com parte do meu patrimônio lá fora, mas se eu vou viajar, eu vou usar essa conta. Então, está incluído. A campanha do Will, a gente poderia ter falado, se a gente quisesse falar muito de investimento, poderia. Abre a sua conta aqui, faça investimentos, tem esse tipo de ativo, para que funciona, diversificação, todos esses elementos que compõem o motivo pelo qual as pessoas estão, é um caminho natural, estão buscando investir lá fora. Mas, na verdade, como parte da estratégia de branding, a gente decidiu fazer uma campanha um pouco mais horizontal. Não foi a campanha de, olha, viaja, a economia do IOF, spread no câmbio, cartão. Não foi. Tem o cartão? Tem, mas tem renda fixa, tem pagamentos internacionais, tem o Global Worker que pode receber seu salário se ele mora no Brasil e trabalha lá fora. E a campanha do Eu fala isso. Então, ela foi um momento de homogeneizar para que daqui a pouco a gente venha mais específico com campanha ao redor de investimento. Então, Como curioso, físico e PJ? hoje a gente tem a gente atende pessoas físicas, mas tem as pessoas físicas que são o que a gente chama de empreendedores individuais, por exemplo. Então, para eles também a gente atende, mas hoje, pessoas físicas. E tem alguma um pensamento, de repente, futuro de incluir também pessoas jurídicas nesse processo ou ainda é muito Quando a gente está nesse ambiente de crescer muito rápido e tal, a verdade é que a gente tem que tomar um cuidado para não querer fazer tudo. Felizmente ou infelizmente, sim, a gente já tem produtos que atendem pessoa jurídica.
produtos de câmbio. Sim, a gente já atende, mas a gente nem fala muito sobre. Tanto você me perguntando, a gente nem fala, nem dá explicação. Curiosidade minha mesmo. Então, sim, a gente tem licenças no Brasil para facilitar transferência internacional para pessoas jurídicas, mas a gente faz muito caso a caso quando o empreendedor individual já tem a conta, já é um parceiro e aí pede alguma coisa. Porque a gente recebe muito bem daí pro chat de clientes do exterior, entendeu? Então a gente não tem priorizado. Não vem Brasil. Quando você tá nesse ambiente aqui, cara, super fértil de ideia, e dá para fazer tudo, e vai lá, é muito sonhador, é muito fácil você querer fazer tudo, e aí desfoca, e aí é mais difícil. Então, sim, atendemos, mas é quase que exceção, a gente nem comunica, é mais... Até mesmo para te liberar. Fala agora, qual que é o legado que você pensa em deixar assim dentro do setor financeiro? Pô, cara, essa é uma pergunta super difícil, porque tenho 40 anos, né? Então, o legado é tão longo prazo, então, quando me perguntam, eu não tenho uma boa resposta. Ah, que legal, deixar um impacto. É claro que, vou dar um exemplo, estava falando aqui com o Thiago. Aqui do lado, no Transamérica, está rolando uma conferência, é o Conecta Imob, que é uma conferência de milhares de participantes, assim como esta, mas focada no mercado imobiliário, e que foi criada lá na Viva Real. Foi concebida quando, na minha época aqui, de trocar ideia com o Thiago no mercado imobiliário. Cara, super legal a gente olhar para trás e ver que tem um evento que se virou uma marca há 10 anos. 2014 foi quando surgiu. Então faz 10 anos que esse evento existe. Então, acho que essas coisas são consequenciais, sabe? Para mim, de verdade, cara, eu penso muito, dá um super orgulho, mas eu penso muito mais na construção da cultura e do time e ter um ambiente ali que seja legal para a gente ficar pelos próximos 10, 20 anos e buscando, sim, construir um impacto, mas eu acho que isso também é muito mais consequência. Eu penso na construção muito mais da empresa em um lugar que eu me sinta feliz, sabe? E é natural que, para que eu seja feliz, a gente tenha que estar construindo coisas diferentes, mudando um comportamento mais enraizado, criando um tipo de produto, mas eu tenho menos... As coisas mudam muito, né, ao longo do tempo, então acho que eu não tenho uma pretensão tão grande de construir coisas que vão ficar, mas ajudar neste momento na construção. É isso, muito bom. Caramba. Eu acho que todo mundo vai encerrar aqui também com a mesma impressão que eu tenho. O Lucas, não é vontade de dar o Lucas com bar, o Lucas, que gente, ele tem uma facilidade, uma retórica tão positiva, tão bacana, assim, parabéns, cara. Valeu, cara. É bem legal te reencontrar depois de tanto tempo, mas ao mesmo tempo conhecer um pouco mais da tua história. Infelizmente, tudo que é bom chega ao fim. A gente tá gravando episódios um pouquinho mais curtos aqui do Eptalk. Já fica o convite pra você voltar lá, pra gente fazer um episódio direito, das conversas e bate-papo, né? E aí, com certeza, a gente explora até mais das funcionalidades, que seria bem legal da Nomad. Mas queria te agradecer, afinal de contas, aqui na Conarex 2024, a gente tá falando de experiência do usuário, né? O Lucas acabou de sair de um painel, onde a palestra dele foi super bacana, já emendou aqui com a gente direto no podcast. Eu, quem tá aí, tá acompanhando esse monte de bate-papo que a gente tá trazendo aqui, queria te pedir considerações finais com a nossa audiência, então. Cara, muito legal. Obrigado pelo convite aqui. Acho que essa experiência de poder trocar ideia é uma que eu acho muito legal, que eu gosto de compartilhar, porque é também uma das formas que eu mesmo aprendo. Então, pô, venho aqui, vou num painel, aí tava lá, pô, CEO da MRV, né? Aí do outro, caraca, e aí eu fico super feliz de, pô, tá aqui também podendo compartilhar. Então, a ideia é... Sempre fico feliz com os convites, mas também sou um super consumidor desse tipo de conteúdo. E é uma das formas que eu mesmo me mantenho atualizado e aprendo. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Com certeza. E pra você que tá aí, não esquece de deixar o like, compartilhar também, comentar, gostou do bate-papo, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, basta perto da Nomad, né? Ó, Exatamente. estamos fazendo aqui a nossa... Eu já tô bem curioso, ó. Acabou de ter mais um cliente aqui. E gostou da experiência? Conta pra gente aqui, afinal de contas, aqui no Top, a gente constrói esse bate-papo junto com você. Até o nosso próximo episódio, gente. Valeu! Pé.